Olá, meus queridos estudantes da turma C, todos cara de pau, que estão aí em casa, folgados, tranquilos, né? Estamos aqui, eu sou o professor Devanir Ramos Fernandes, professor de filosofia, né, do primeiro ano, do segundo, terceiro ano, e estamos aqui com essa turma que é do grupo C, para, na verdade, abordar o tema que já foi abordado com a turma A, com a turma B, e agora queremos chegar até você da turma C, né? E vamos então fazer uma introdução à filosofia, tá? E depois nós abordamos um pouquinho a filosofia antiga, né? A filosofia antiga. Introdução. Onde surgiu a filosofia? Você já poderia responder, na Grécia, professor. Sim, na Grécia foi onde surgiu a filosofia, né? Nos grupos que começaram a existir ali e começaram a duvidar da existência da mitologia grega, né? E quais eram os componentes, quem eram os deuses dessa mitologia grega? Vamos lá, vamos tentar lembrar quem eram os deuses dessa mitologia grega, né? Então nós temos lá Cronos, que era o pai de todos os deuses, né? Reia, a mãe de todos os deuses. Depois nós vamos ter Zeus, nós vamos ter Poseidon, nós vamos ter Hades, nós vamos ter Ares, nós vamos ter tantos outros deuses que compunham, né, ou que compõem o Olimpo, né? Então esses grupos ali da Grécia começaram a duvidar da existência desses deuses. A pergunta era, se esses deuses têm qualidades e também têm muitos defeitos, quem criou quem? Ou será que eles não são projeções humanas, com seus defeitos e com suas qualidades? Porque se nós olharmos para esses deuses da Grécia Antiga, nós vamos perceber que todos eles tinham defeitos e qualidades, né? Brigavam entre si, né? Outros se gostavam muito, né? Então, a pergunta que existia nesse momento é, esses deuses existem ou não existem? Foram eles que nos criaram ou nós que os criamos, né? Praticamente a nossa imagem e semelhança, porque os defeitos que nós temos estão neles, as qualidades que nós temos estão neles, né? Então era uma dúvida muito premente, muito presente ali nesses pequenos grupos. Dois filósofos se destacaram dentro desses grupos. Um foi Xenófanes e o outro foi Heráclito, né? Esses dois se destacaram sobremaneira, porque começaram a duvidar verdadeiramente desses deuses, da existência dessa mitologia grega, e foram além, né? Passaram a duvidar também do que eles falavam em grego de physis. O que é physis? Physis é a natureza, né? Physis é isso daqui. Physis também é esse álcool em gel, né? Physis é essa caneta, né? E também a duvidar da própria existência humana, né? É real a sua existência? Você é real? A natureza humana é real, não é? O ser humano é real? Toda essa natureza que a gente vê à nossa volta é real, é verdade? Começaram a duvidar disso, não é? E aí então nós temos o surgimento da filosofia, não é? Propriamente dito, com esse duvidar das coisas, com esse duvidar da existência de seres e de coisas, e também nesse momento da própria mitologia grega, né? Então, nesse quesito se destacaram Xenófanes e Heráclito, né? E eles entenderam o seguinte: tudo isso que nós entendemos como realidade chega a nós pelos nossos sentidos, né? Pelo paladar, pelo olfato, pela visão, pelo tato, pela audição, ou seja, por esses 5 sentidos, isso tudo chega a nós. Contudo, isso é, para os filósofos,
ininteligível. O que é ininteligível? Uma palavra muito dessa época, né? Ininteligível é aquilo que chega a nós com imperfeição, né? Vamos aqui imaginar o seguinte: você gosta de jiló? Alguém que está aí pode dizer: eu gosto muito de jiló. Que bom, né? Mas outro vai dizer: mas eu não gosto de jiló. Então aquilo que você que chega a você pelo paladar, né, pelo sabor, no caso o jiló, você gosta. O outro experimentou o jiló e não gostou, ou seja, não há uma verdade sobre o jiló. Então, esse sentido ele é imperfeito, o sentido paladar ele é imperfeito, né? Ele não é verdade, ele não tem uma verdade absoluta, não é isso? Ele não tem uma verdade, não carrega uma verdade em si, porque aquilo que é verdade para você, eu gosto de jiló, não é verdade para o outro, que não gosta de jiló, né? A questão do belo, aquilo que é belo para um, pode não ser belo para o outro, né? Então, aquilo que a sua visão é muito belo, a visão do outro não é nada belo, portanto não há uma verdade sobre o belo, né? E assim nós podemos aqui passar muito tempo dando exemplos de coisas que para um significa algo, para outro significa outra coisa, né? Isso os filósofos então chegaram à seguinte situação: não existe a realidade, não existe a verdade, porque essa verdade, physis, essa verdade que nós estamos falando sobre ela, ou essa realidade que nós estamos abordando, ela não existe. Não existe enquanto perfeição, porque ela chega de um determinado jeito a um e de um determinado jeito a outro, a depender, né, dos 5 sentidos, e são limitados. Mas então como chegar à verdade? Como chegar à verdade? Daí vem que nós precisamos fazer um caminho, que segundo esses 2 filósofos, é o caminho da razão. Nós temos que partir disso que nós estamos vendo, dessas coisas que nós estamos apalpando, comendo, que nós estamos vendo, partir dessa realidade que não é realidade, partir dessa verdade que não é verdade, e ir fazer uma pesquisa, ir fazer o que eles chamavam de investigação, porque é saindo da physis que nós vamos caminhando até o que eles chamavam de essência. Então aqui está a physis, que é limitada, que não é verdade, que não é realidade, que não é a realidade, que não é a verdade. E aonde está a realidade? Aonde está a verdade? Está aqui na essência do ser, está aqui na essência das coisas. É aqui que nós encontramos a verdade. Como podemos fazer isso? Vamos pegar um caso muito simples, né? Do que é feita uma carteira? Essa carteira que aqui no Enzo você tem. A carteira é feita da madeira, não é? A madeira vem de onde? A madeira vem da floresta. A floresta vem de onde? Vem da terra. A terra, ou o planeta Terra, vem de onde? Segundo a teoria do evolucionismo, a Terra vem do Big Bang, da explosão, desse bebê, né, chamado Big Bang. Aqui está a essência, né? Aqui está a essência do quê? A essência da cadeira, da carteira. Né? Então nós temos aqui a carteira. Eu vou fazendo perguntas à carteira. De onde veio a carteira? Veio da madeira. De onde veio a madeira? Veio da terra. De onde veio a terra? Veio do Big Bang. Cheguei à essência. Esse caminho aqui eu fiz pela razão, usando a razão, usando a investigação, usando uma pesquisa para chegar à essência. Aqui então eu cheguei
a verdade das coisas, a verdade do ser. É aqui que está a verdade, não naquilo que é aparência. Tudo isso que nós estamos vendo é aparência. Digamos assim, é uma espécie de maquete de uma realidade que se esconde. Por mais que você queira, por mais que você tenha um melhor amigo, a melhor amiga, e queira demonstrar toda a sua essência para ela, você não vai conseguir, porque nem mesmo você tem contato com a sua essência. Eu, quando vejo uma pessoa, eu tenho contato com a sua physis, com a sua natureza. O que eu enxergo? Eu enxergo uma pessoa por fora, né? E por mais que ela conte dela para mim, eu não vou conseguir atingir a essência dela, porque por vezes nem ela mesma consegue, fazendo a sua investigação, chegar à sua essência, entender a sua essência. Porque se cada ser humano fizesse essa viagem daquilo que é aparente em você e chegasse àquilo que é a essência em você, pronto, você descobriria quem realmente você é, o que realmente você pode ser capaz de fazer, porque aqui está a verdade, aqui está a realidade, na sua essência, não na sua aparência. Para eu sair da sua aparência e chegar à sua essência é muito complicado. Eu vou ter que fazer muitas perguntas, fazer investigação, fazer pesquisa, fazer filosofia para eu chegar na sua essência. É um caminho longo, né? Mas possível de chegar. Eu consigo chegar à verdade de uma determinada coisa? Claro que consigo. Consigo chegar à realidade de um ser? Consigo chegar. Mas eu preciso conviver muito com esta pessoa, investigar muito esta coisa para chegar à sua essência. E quando é que eu tenho conhecimento? Quando eu conheço a aparência das coisas e dos seres, ou quando eu conheço a essência das coisas, quando eu chego à realidade e à verdade das coisas. Aonde está o conhecimento? Aqui ou aqui? Claro que o conhecimento está aqui. Eu só posso dizer que conheço alguém quando eu conheço a essência desse alguém. Eu só posso dizer que conheço algo quando eu chego à essência desse algo. Eu só posso dizer que conheço uma coisa quando eu chego à essência dessa coisa. E o meio que eu tenho para chegar até a essência é o que os filósofos deram o nome de filosofar. Filosofar. O que é filosofar? É fazer esse caminho, saindo da superficialidade das coisas, percebida pelos 5 sentidos, e fazer esse caminho de investigação, de filosofar, de pesquisar, para chegar à essência. Esse caminho aqui é o que os filósofos chamaram de filosofar. Quando é que eu faço filosofia? Quando é que eu estou filosofando? Quando estou perguntando, quando estou investigando, quando estou pesquisando, é que eu estou fazendo filosofia. Um exemplo mais claro. Vocês já viram, por certo, o vírus Covid-19, né? Aquele bichinho cheio de perninhas para um lado, para o outro, né? Isso aí é o que nós vemos pela televisão, provavelmente, né? O que aconteceu? Os cientistas viram o mesmo que nós estamos vendo hoje, esse vírus lá na televisão, pegaram esse vírus, começaram a fazer perguntas a ele, né? Começaram a investigar esse vírus, né? A interrogar de certa forma esse vírus, e foram filosofando sobre ele, até que chegaram à essência desse vírus. E da essência dele, extraíram a vacina para a Covid-19. Ou seja, lá na essência do vírus estava a verdade, estava a realidade do vírus.
E com essa realidade, com essa verdade, eles extraíram e produziram a vacina para a Covid-19. Né? Então aqui está a verdade, aqui está a realidade. Não está no vírus em si, está na essência do vírus que nós agora recebemos como vacina. Isso é verdade, isso é realidade. Né? Então essa aqui é uma espécie de introdução à filosofia. Né? Depois nós tivemos a filosofia antiga, que continuou duvidando de todas essas coisas e sempre fazendo o caminho da investigação. Né? E um dos grandes expoentes da filosofia antiga é Sócrates. Né? E o que Sócrates fazia? Ele ia para a praça, ia para a ágora, né? E ali na ágora ele se encontrava com os jovens para fazer perguntas. Ele não dava resposta a nenhum jovem, ele indagava cada jovem, porque o que ele queria não é que ele não tinha respostas para as perguntas que ele mesmo fazia, ele tinha resposta para todas as perguntas, mas ele não interessava a Sócrates respostas, interessava perguntas, mas não quaisquer perguntas também, perguntas que levavam aqueles jovens a refletir, né? A pensar, a investigar, a filosofar. E no momento em que aqueles jovens paravam, filosofavam, pesquisavam, investigavam, eles descobriam a verdade, ou seja, chegavam a uma verdade. Essa verdade é que eles davam como resposta a Sócrates. Sócrates estava em busca da realidade, da verdade de cada ser, de cada coisa. Esse, então, foi um dos grandes expoentes da filosofia antiga. Outro, né, que escreveu muito, né, foi o próprio Platão. Né? Você vai ver agora aí na sua tela, né, uma imagem que é do mito da caverna. Né? Esse mito da caverna, depois nós vamos, quando retornarmos às aulas, né, ou a partir já da próxima semana, com a turma A, com a turma B, depois com vocês, né, a depender de como nós vamos nos organizar na escola, né, nós vamos trabalhar o texto do mito da caverna. Mas o que você vai ter aí na sua tela agora é uma imagem do mito da caverna. Né? Como que era o contexto? Como foi o contexto do mito da caverna? Foi assim, né? Nós temos aí, você está vendo, a sombra, bem lá no fundo, né? Bem no fundo da caverna, nós temos a sombra, nós temos aí prisioneiros que você está vendo, né? Esses prisioneiros, segundo Platão, né? Segundo a mitologia, segundo o mito da caverna, esses prisioneiros estavam aí desde a sua infância, acorrentados. Né? Então nós temos lá no fundo a sombra, no fundo da caverna, nós temos aí os prisioneiros, que aí estavam desde sua infância, nós temos os objetos, né, que estão sendo projetados, e por quê, ou pelo que eles estavam sendo projetados na parede? Por uma fogueira que ficava acesa permanentemente na entrada da caverna. Dá para você ver aí a fogueira? Analise bem aí essa tela e você vai ver a fogueira lá na entrada da caverna. Então, entrando pela caverna, nós temos a fogueira, depois nós temos esses objetos, né? A estátua de alguns humanos, e em seguida nós temos os prisioneiros acorrentados, e lá mais ao fundo da caverna nós temos a sombra. De acordo com o que eu expliquei até aqui para vocês, o que é a realidade? Para Platão, o que é a realidade? Se eu perguntasse para esses prisioneiros aí, o que era a realidade para eles? Claramente eles vão responder, a sombra que nós estamos vendo. Essa era a realidade para eles. Mas eu te pergunto, essa é realmente
a realidade? Essa é realmente a verdade que eles estão vendo? Não. O que eles estão vendo é a sombra, que eles entendem como sendo a realidade. Isso é mais ou menos o que pensa, o que na filosofia também nós chamamos de senso comum. O que todo mundo pensa. E pensa por quê? Porque é a sombra que está sendo projetada. É o que eles conseguem ver, é o que eles conseguem perceber, é o que eles conseguem apalpar, é o que eles conseguem analisar, né? Por algum sentido que eles têm, né? Seja no caso aí a visão, né? Então para eles a realidade é essa sombra, mas não era a realidade. Certa feita, um desses prisioneiros se soltou e saiu da caverna e encontrou-se com toda a natureza, encontrou-se com toda a beleza natural, encontrou com o mundo. Esse mundo que nós temos hoje foi com esse mundo que esse prisioneiro se encontrou com ele. E aí eu pergunto para você, esse mundo que agora está sendo visto por esse prisioneiro que se soltou lá de dentro da caverna, esse mundo que ele está vendo é a realidade? É a verdade? Não. Para Platão, não. Esse mundo não é a realidade. Esse mundo não é a verdade. Para Platão, aí completando o mito da caverna, esse prisioneiro voltou correndo para contar para esses que continuavam acorrentados que ele tinha visto a verdade, tinha se encontrado com a realidade. De novo eu faço a pergunta para você, o que era a realidade? A sombra projetada no fundo da caverna, ou agora essa realidade, mundo, que o prisioneiro que se soltou estava vendo, viu, e que agora veio contar? Qual desses dois elementos são verdadeiros? A sombra ou o mundo? Para Platão, nem a sombra é verdade, ou é a realidade, nem esse mundo que o prisioneiro tinha visto a princípio, tinha visto no começo, é a realidade, é a verdade. Quando Platão diz que o prisioneiro voltou e falou que tinha se encontrado com a verdade, tinha se encontrado com a realidade, Platão estava dizendo nos seus escritos que esse sujeito que se soltou encontrou a essência do mundo, encontrou a essência do homem, se encontrou com o mais profundo da realidade de cada um, de cada uma, de cada coisa, de cada árvore, de cada rio, de cada barco, de cada ônibus, de cada carro, de cada, sei lá. É isso que, para os dias de hoje, nós podemos transportar. Ou seja, qual é a essência do carro? Não está no carro. Qual é a essência da árvore? Não está na árvore. Então, quando o Platão fala que esse que se escapou das correntes e enxergou a realidade, não é essa realidade que nós estamos vendo e que está aí bem à sua volta agora. Dá uma olhada à sua volta. Você tem isso tudo aí como se fosse uma realidade. Para Platão, isso não é realidade. Para Platão, isso não é verdade. Porque aquilo que você está enxergando é limitado. Aquilo que você está enxergando é a sombra da realidade. É uma maquete da realidade. A realidade mesmo está escondida bem lá no fundo de cada coisa, bem lá no fundo de cada ser, né? Então, quando nós analisamos o mito da caverna, temos que chegar à seguinte conclusão: a verdade e a realidade não se encontram nem na sombra posta ali no fundo da caverna, nem naquele mundo visto pelo prisioneiro que se soltou das correntes. Para Platão, a verdade agora colocada para os demais prisioneiros por aquele que se soltou: eu conheço a verdade, eu conheço a realidade.
o homem aí dizendo aos prisioneiros, ele conheceu, no momento em que esteve lá fora, no momento em que ele se encontrou com aquela realidade superficial, limitada, ele se encontrou perguntando, investigando, usando a razão, ele se encontrou com a verdade absoluta, ele encontrou-se com a verdade, a realidade absoluta. E era sobre isso que ele estava falando para esses aqui prisioneiros. Claro que eles não acreditaram, segundo o mito da caverna. Por quê? Porque eles estavam tendo como realidade, como verdade, a sombra. Né? É isso. E aqui nós temos então a filosofia antiga, né? com Sócrates e com o mito da caverna, Platão, que resume muito bem tanto a introdução à filosofia como a filosofia antiga. Pronto, a filosofia acabara de nascer. A filosofia que deu origem, o que é a mãe da ciência, acabara de vir à luz, de ser apresentada. Né? E o princípio da filosofia é duvidar de tudo. E a consequência, ou seja, o filosofar, é sair daquilo que é limitado e que nos chega pelos 5 sentidos e ir em busca da essência de tudo isso. E quando nós chegamos à essência de tudo isso, é que nós encontramos a verdade, é que nós encontramos a realidade. Isso é filosofar. Eu não quero dar aula de filosofia para vocês, cambada. Eu quero filosofar com vocês. Ou seja, permitir que vocês participem, contribuam com a nossa aula, de modo que todos nós possamos pensar, pesquisar, usar da nossa razão, não é? Filosofar de fato em sala de aula, porque é só quando nós colocamos nessa postura de filosofar é que nós encontramos a verdade de cada ser, é que nós nos encontramos com a verdade de cada coisa. Um abraço e fique bem. Até o próximo encontro.